Boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Saúdo também quem está a ver-nos por streaming, avisando previamente que esta parte será transmitida em streaming, mas depois o filme não há condições para o transmitir em streaming e, portanto, terminada a conversa e quando exibirmos o filme que vamos ver aqui esta noite, A Costa dos Murmúrios, não será possível fazer essa transmissão. Bem, antes de transmitirmos, antes de exibirmos A Costa dos Murmúrios, da Margarida Cardoso, o filme que já foi feito há uns 15 anos, adaptando o romance de Lídia Jorge, vamos, e vou apresentar também aqui o Miguel Gonçalves Mendes, vamos passar 2 minutos, não chega a 2 minutos, de algo que se pode dizer é uma experiência única até agora, porque poderá haver outras, na vida da Lídia Jorge, um momento em que Lídia Jorge foi atriz por breves instantes no filme O Labirinto da Saudade, de Miguel Gonçalves Mendes, que é um documentário a partir do ensaio de Eduardo Lourenço e que convocou uma série de personalidades da cultura portuguesa, além do próprio professor Eduardo Lourenço, evidentemente. Entre essas personalidades está a Lídia Jorge e, portanto, peço que se faça escurinho na sala para vermos esse breve clipe do filme. Professor, um momento. Tenho uma chamada para si. O amigo não pode provar que português chama português porque nasceu em Portugal. Mas pode imaginar que Portugal nasceu porque foi construído já por portugueses. Que eram os homens incríveis que viram na Península Hispânica um país que nunca ninguém tinha visto. Eles olharam para o mapa, como se isso fosse possível, e viram ao longo da costa aquele país novo e resolveu construí-lo. Foi importante? Foi inesperada, porque já não esperava que lá onde está, Caro Agostinho da Silva ainda se lembrasse de mim. Uma espécie de santo, laico, tinha uma visão profética, dizer que devíamos pensar que o centro no mundo de fala portuguesa e de Portugal já não era Portugal, mas que era o Brasil. Em todo caso, muito obrigado por tudo. Eduardo, sobre aquela dúvida, sobre se o Eduardo é apenas um filósofo ou apenas um ensaísta, eu quero dizer-lhe que o Eduardo é um ensaísta e um filósofo que escreve com linguagem comovida. A isso se chama poesia. O Eduardo é o poeta do nosso pensamento. Bom, eu acho esta uma das cenas mais bonitas do filme do Miguel Gonçalves Mendes este momento em que Lídia Jorge e o professor Eduardo Lourenço contracenam, pode-se dizer que é um momento que acho que vai ficar, claramente, mas gostava de ouvir o testemunho do Miguel Gonçalves Mendes sobre o modo como imaginou fazer de Lídia Jorge, por breves instantes, uma atriz representando o seu próprio papel, não é? Bom, antes de mais, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado, Lídia, a ti. E este filme, a adaptação deste filme foi ligeiramente
foi um processo complexo, porque primeiro foi muito curto no tempo, que é uma coisa que é rara em mim, foram 13 dias de rodagem, e depois era tentar adaptar ao cinema uma obra que é um ensaio filosófico. E o que eu, de alguma forma, o que eu pretendia era que isto, de alguma maneira, também fosse uma espécie de um encontro do Eduardo com os seus amigos e figuras míticas, não só os presentes, mas também os ausentes. E, portanto, há uma série de encontros assim meio mágicos que acontecem no interior da cabeça do Eduardo, porque o filme se passa, grosso modo, no interior da sua mente, se assim se pode dizer, ou pelo menos o cinema permite isso, não é? Pronto, e então foi aí que surgiu a ideia de convidar a Lídia, por quem o Eduardo tem um grande carinho, como é óbvio e muito merecido. E isso foi... Eu aproveitei, no caso da Lídia, para efetivamente resolver esta questão, porque o Eduardo está sempre com esta dúvida permanente e, mas o que é que eu afinal sou? Porque eu não sei se eu não sou um escritor, eu também não sou um filósofo no sentido pleno do termo, e então pronto, e isso foi bonito porque foi uma cena que, apesar de tudo, foi muito rápida de filmar, foi tipo, a Lídia foi logo à primeira, o Eduardo é que não com as marcações, aliás, estava a ver, estavam erradas, mas pronto, foi bonito, foi no Palácio da Coria, eu acho, e foi um processo que eu gostei. E que ficou. Acho Sim. que é de facto uma cena que quando eu vi o filme, quando ele estreou, aliás, vi-o na RTP, ele estreou na RTP, e senti logo que era um dos momentos com impacto. A outra experiência de relação com o cinema que existe no percurso da Lídia Jorge é a adaptação da Costa dos Murmúrios, que a Margarida fez já há uns anos. O filme tem circulado muito. Vínhamos aqui a entrar para a sala a falar disso, porque muitas vezes há a ideia de que alguns filmes portugueses estão uma semana em cartaz ou 2 semanas em cartaz e fizeram um número X de espectadores, mas pensa-se pouco naquilo que eles fazem ao longo de um tempo longo em que são vistos sucessivamente em circunstâncias como esta, em escolas, em todo o tipo de situações, e este filme é um desses que eu já vi programado em inúmeras circunstâncias. E gostava que a Margarida falasse da vida que este filme continua a ter, tantos anos depois de ter feito a adaptação do romance da Lídia Jorge. Boa noite. Primeiro, boa noite, obrigado a todos e obrigada à Lídia e parabéns. Sim, em relação ao filme, o filme tem tido uma vida muito longa, mas também é verdade que isso se deve, em grande parte, a ser uma adaptação de uma obra da Lídia Jorge, e o filme tem acompanhado também muito esses percursos também de feiras literárias. Sim, obrigada. Mas é verdade que foi uma conjugação muito interessante, eu acho, e ele tem tido a sua vida própria também em festivais, em cinema, em festivais de cinema, numa direção mais só relacionada com o cinema, mas também muito em complemento à literatura. E temos, eu e a Lídia, já há muitos anos, uma relação incrível com estas sessões e em várias partes do mundo, e tem sido muito, quer dizer, estou muito feliz que este filme tenha tido esta vida longa, não é? Alguma vez pensaste, entretanto, na possibilidade de fazer como o Miguel fez e pegar na Lídia como atriz? Não, eu penso sempre que as pessoas são todas como eu, que é, eu trabalho desde os 17 anos no cinema e nunca perante uma câmara completamente... Sempre por trás da câmara. A única vez que apareci num filme era uma pessoa que ia num elevador só a fazer figuração, e na altura em que o elevador se abria, a câmara estava
estava a filmar-me e cada vez que o elevador abria e eu sentia a câmara, paralisava tudo e tinha que dizer corta ao meu próprio filme. Além de sonhar várias vezes que o ator não apareceu e eu tenho que o substituir. É um pesadelo. Portanto, nunca pensei nisso, mas tinha curiosidade em relação, para o Miguel, uma pergunta que é, isto tu escreveste e a Lídia já tinhas pensado nela para este papel ou foi uma colaboração? Não, isto é, eu pensei e falei com a Lídia para este papel, agora o que a Lídia diz é da Lídia, mas isso aliás também aconteceu no processo do filme todo. O filme era conduzido, sim, havia os temas que eu queria falar e que eu dizia, por favor, Eduardo, não esqueça disto, falei, preciso que fale também nisto, mas sim, mas foi a Lídia, é a Lídia. A Lídia a falar. A Lídia tem boas memórias deste processo de rodagem ou também é um pesadelo? Também correspondeu a um pesadelo, como no caso da Margarida? Não, foi muito interessante porque eu pensava que não era capaz de fazer. E eu sabia que aquilo que o Miguel me pediu foi que eu falasse, dissesse que era E o Eduardo? Quem era o Eduardo? Quem era o Eduardo, não é? E eu pensei, eu vou dizer mais ou menos isto, mas a pessoa entre pensar e depois dizer vai uma grande distância. E eu pensei, vou-me engasgar, não vou logo dizer à primeira, vai ser uma confusão. Mas pareceu um milagre. Sim, mesmo. Porque, aliás, aquilo tudo era lá no Bussaco, não é? Sim. E o ambiente é incrível. E o Miguel pôs tudo aquilo com os anos muito para trás, para os anos 50, não é? E de repente eu estava vestida com uma bata de uma antiga telefonista, Sim. tudo aquilo era muito estranho e eu pensei, eu não vou dizer nada, nisto não vou conseguir. E também é a Lídia que invoca o Pessoa, porque há umas máquinas e umas roldanas que faz trazer o Pessoa e depois vais. Exato. Então... E depois o Miguel, quer dizer, eu nunca tinha visto ninguém trabalhar assim, não é? Como o Miguel, portanto o Miguel... Também não tenho assim seguido tanto os realizadores, não é? Mas nunca imaginei que pudesse ser assim. Eu achei fascinante, em absoluto, porque no fundo ele criava um ambiente, punha o estímulo, digamos assim, e depois pedia às pessoas que reagissem. E fossem elas, sim. Que fosse. E portanto há ali um cinema ao vivo, uma coisa ao vivo, uma reação ao vivo. E eu acho que foi uma coisa absolutamente extraordinária. E, portanto, eu guardo, como aquilo saiu à primeira, o Eduardo é que andou para ali, para trás e para diante, aquilo não ficava... Também tadinho, pá. Ele, coitado, é que andava dali para trás. Mas aquilo saiu assim, tal e qual. E então eu, quando me meti no táxi e vim para o comboio, eu até voava de alegria, porque de facto tinha resultado bem, não é? Sim. Ficou com vontade de repetir a experiência? Não, sinceramente. Não, Pena, quer dizer, tinha com o pensado. Miguel, se o Miguel criasse assim uma situação outra vez fantasmagórica, onírica, eu era capaz digamos, mas, E é engraçado porque depois dessa cena eu andei sempre a chatear, salvo seja, a Lídia a dizer, Lídia, por favor, não sei, eu gostava de encontrar os seus contos, se me pudesse ajudar para no futuro trabalharmos juntos. Isso era muito... Isso eu aceito perfeitamente. Aceito perfeitamente, mas possivelmente não como atriz, não é? Porque nunca sabemos, não nunca sou sabemos, dirigida Lídia. para aí, não é? E esteve na rodagem da Costa dos Murmúrios? Sim, Acompanhou? assisti a alguma coisa, mas da Costa dos Murmúrios, já agora eu queria só dizer que quando a Margarida, quando fui assistir a primeira projeção do filme da Margarida, apanhei um susto extraordinário. Foi no Monumental. A Margarida tinha-me mostrado 2 vezes o guião, e o guião começava sempre de uma maneira absolutamente maravilhosa, que era com a chuva dos gafanhotos. Portanto, um ambiente onírico. E eu estava a imaginar e começava o filme com os gafanhotos e as mulheres com os guarda-sóis abertos, com os gafanhotos a caírem sobre o guarda-sol, com o guarda-chuva. E o que aconteceu foi que, de repente, aparece no ecrã alguma coisa a correr, muito antiga, com a fita já cheia de remendos, e era a Simone de Oliveira a cantar.
Eu disse, mas o que é isto? Como é que é possível? O que é que está aqui a acontecer? E a pessoa que estava ao lado disse, mas como é que isto é? Mas ela enganou-se, mas o que é isto? Bem, depois, passado um bocadinho, eu percebi que a Margarida fez o oposto do que eu fiz no livro. A Margarida parte, digamos, de uma coisa real, para depois, para alguma coisa onírica e digamos, e transfiguradora. E eu tinha feito o contrário, mas ela não me tinha avisado, não é? E depois, quando chegou a cena dos pássaros, eu aí percebi que a Margarida é capaz de fazer muito bem, como fez na Costa dos Murmúrios, mas é capaz de ser uma grande realizadora, porque a cena dos pássaros é uma cena absolutamente extraordinária. Muitas pessoas, quando me falam da Costa dos Murmúrios, dizem a cena dos pássaros. Não sei se o Miguel conhece a cena dos pássaros. É de facto absolutamente maravilhosa, aquela forma de dar a violência. E eu não quero tomar mais tempo, mas só digo que eu agradeço, diz sempre, quando um livro passa para um filme, um livro perde, o filme faz o livro perder e faz o livro ganhar. Eu acho que a Margarida fez muito o livro ganhar em muitos aspectos. Ela deu-lhe subtileza em alguns aspectos. O meu livro é muito mais selvagem, muito mais duro, tem violência, muita violência. A Margarida foi muito subtil e fez um filme que não tem nada a ver com o Rambo, não tem nada a ver com os filmes americanos, não tem nada a ver com um filme hollywoodesco, ao contrário. É um filme que eu acho que se dirige a quem gosta de cinema. E, portanto, para mim, a pergunta que fez tem sido muito importante perceber que um filme que oferece resistência, que continua a ser um filme visto um pouco por toda a parte. Obrigado, Lídia. Só uma pergunta final antes de passarmos ao visionamento do filme. Hoje, a esta distância, encaras o filme como quando ele foi feito, ou já há distanciamento, já há alguma capacidade de o ver como espectadora? Eu acho que nós nunca conseguimos ver os nossos filmes como espectadora, mas claro que o tempo que passou pelo filme e a maneira como eu o vejo hoje modificou-se, mas sobretudo eu acho que foi um filme que eu às vezes digo à Lídia que gostava de o fazer outra vez. Isto é verdade. Eu penso que a base do livro da Lídia, a maneira como eu lá cheguei, através da identificação entre a minha experiência pessoal e a experiência da Lídia no mesmo território, num tempo muito difícil para todos, não é? Eu estava lá, o meu pai estava na guerra colonial e foi um tempo muito confuso para mim como criança e penso que nunca consegui construir aquela narrativa e foi isso que me atraiu no livro da Lídia, era como se fosse uma revelação de alguns dados sobre aquilo que se tinha passado. Foi a chave para entenderes uma parte da tua própria experiência. Sim, foi. Então o filme foi muito feito debaixo dessa magia, debaixo dessa energia, e eu tinha uma motivação que hoje, se eu refizesse o filme, digamos, e a maneira como eu olho para ele, não é a mesma. Eu fui ganhando outras coisas e fui perdendo outras. Também o tempo vai passando também sobre os factos históricos que são mencionados no filme. Mas cada vez mais eu penso que é um filme que era tão urgente fazê-lo naquela altura como é hoje. Acho que hoje ainda é mais urgente falar do que se passou, relembrar, não deturpar a verdade. Lembro-me de ter ouvido uma entrevista da Lídia, penso que antes de fazer o filme, onde ela dizia que tinha pensado nunca escrever sobre a guerra colonial,
mas que com o passar do tempo e com as pessoas que iam dizendo não, só morreram 8.000 pessoas, e com o esquecer, que ela sentiu que devia fazer isso, não é? E eu acho que também senti isso um pouco, e hoje, ao olhar para o filme, sinto que se deviam fazer, quer dizer, que é sempre uma temática que se deve continuar, e que se deviam fazer mais filmes assim. É um filme que constrói memória dinheiro coletiva, financiava. como o romance. Se eu tivesse dinheiro, financiava. A Costa dos Murmúrios 2. É um remake, eu juro que fiz. E também passando a publicidade, só para quem estiver em streaming ou estiver a ver através do streaming, o filme está no Filmin, não é? Que é uma plataforma Eu de tenho a cinema. impressão que sim. Portanto, O último que quem eu estiver em casa pode ver online. Se tiver acesso ao Filmin, e é fácil ter, podem, não estando aqui, ver o filme online. É um filme que, como o romance da Lídia, como a literatura e o cinema fazem bem, é um filme que constrói memória coletiva e que nos permite ter sonhos comuns, memórias comuns, partilhadas. É o que faz a arte e faz bem. Portanto, convido-vos a verem A Costa dos Murmúrios. Agradeço à Margarida, ao Miguel e, evidentemente, à Lídia. Boa sessão a todos. Obrigada.